Segunda-feira, 1º de outubro de 2018. Hoje, ocasião especial chegando para você, querido ouvinte, o programa Você no Divã com o nosso psicanalista e amigo Aloísio Silva. Bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, amigos da rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia aos amigos da internet aí pelo Facebook. Bom dia ao Aloísio Face, psicanalista. o Instagram, Rádiosnet ainda Rádiosnet. esperando a recuperação. Ah, tá. Então nós estamos aí. E assim que a Rádiosnet voltar, também pela Rádiosnet. E hoje temos aí um desafio, que é conversar sobre as neuroses infantis. E a violência. A violência contra a criança. Violência contra a criança, a gente pensa em violência, a gente imagina logo as ruas, né? Uhum. Mas dentro de casa Os também há bandidos, violência. né? Então, Josi, esse que é o problema. O maior índice de violência contra a criança é cometido dentro de casa, e os autores, Josi, pasme, são os próprios pais, o pai e a mãe. Esse que é o problema da violência contra a criança. A criança ali está frágil, sujeita a ser violentada, não só no aspecto sexual. No aspecto sexual, por exemplo, Josi, 70% das crianças que são denunciadas em vítimas de violência, o autor da violência sexual é o pai. Não é nem o padrasto, mas é o pai biológico. Então, é isso em todas as classes sociais. Não escolhe classe social. Aliás, é maior o índice de abuso sexual nas classes média e média alta. Então, professor, advogado, juiz, médico, são os que eles são os mais violentos com as crianças e mais. Nos casos de pedofilia, que é diferente, né? O crime de pedofilia é diferente do crime de violência. A pedofilia é a compra, o comércio da imagem sexual de crianças, né? Então o pedófilo, ele não ataca diretamente a criança, mas ele alimenta esse ataque na medida em que ele compra o filme produzido com crianças, né? Então é um crime a pedofilia, crime passível de cadeia, etc. Só que é muito raro você ver prender um pedófilo. E por que é difícil prender um pedófilo? Porque normalmente o pedófilo é quem? O professor universitário, é o médico, é o advogado. São pessoas da classe média alta. Claro, a pessoa mais pobre nem sempre tem recursos para comprar esse tipo de produção, porque é caro, porque é secreto. Então, assim, a criança fica sujeita a isso daí. Com base nisso, a Constituição brasileira, ela deixa a criança no Brasil, ela é protegida pela lei. Quem tem a tutela da criança não é o pai e a mãe. Aliás, quem tem o poder de decidir pela criança não é o pai e a mãe. Ele tem a tutela, mas criança, ela é proteção do Estado. Tanto, por exemplo, que os pais não podem, por exemplo, decidir em não mandar a criança para a escola. Se o pai e a mãe não mandar o filho para a escola na idade certa e houver uma denúncia, a promotoria, o juiz de direito da cidade, manda prender os pais. Então eles não têm direito de escolher, por exemplo, se os filhos podem estudar ou não. Então a criança é proteção do Estado. E esse princípio da criança como proteção do Estado, ele se dá exatamente por causa da questão da violência. Porque a criança é vítima da violência dentro de casa. Então é importante que os professores, enfermeiros, denunciem. Normalmente quem ajuda a criança é o professor, o enfermeiro, a médica, né? A pediatra vai atender uma criança que está sentindo dor, aí ela vê marca roxa no corpo da criança, e aí automaticamente ela chama o conselho tutelar, polícia, e aí então é feita denúncia com os pais. Porque quem é que vai denunciar os pais? Às vezes o tio, a tia fica sabendo, mas é alguém da família, e vem sempre aquela história, não, vai passar, porque estava bêbado, e aí protege o familiar. Mas a médica, a professora, normalmente não tem esse requisito, aí denuncia. Mas qual é o problema de você
castigar a criança. Né? Não vamos nem falar da violência sexual, porque não é esse o tema de hoje. Em outro momento a gente pode conversar. Mas o castigar, aquela coisa que o pai faz normalmente, que a mãe faz normalmente. Tipo assim, um tapinha não dói, né? Que tem a música, inclusive, que causou uma polêmica lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Quando aquela música fez sucesso, foi uma queimação de filme para o Brasil. Porque por trás da música tem a ideologia da violência. Né? Então, o que disseram? Os homens brasileiros espancam as suas mulheres. Porque o tapinha não dói. Então, assim, mas isso é um fetiche no quarto. Mas esse fetiche é um termo usado também para estudar as relações sociais na sociologia. Esse fetiche foi construído na infância, no espancamento. Então, quando um pai bate numa menina, por exemplo, você tem lá a Ana Lu, sua netinha, que, aliás, parabéns, Lucas. Como é o nome da mamãe? Raíssa. Parabéns, Raíssa, que legal, viu? Que a Ana Lu seja muito bem-vinda, cheia de saúde, grandona, né? Então já vai ser modelo se o papai Lucas deixar. Então, o que acontece? Se o pai bate na filha, existe aí um processo entre filha e pai, que a gente já explicou aqui em lives anteriores, chamado complexo de Édipo. Então é natural que a menina se apaixone pelo pai e o menino se apaixone pela mãe. Isso é natural. Mas é uma paixão infantil, não é uma paixão semelhante à paixão adulta, de mulher, de homem. É uma paixão fantasiosa, porque a criança, ela não tem ainda o processo sexual construído na cabeça dela. A única coisa que ela sabe é que ela quer exclusivamente aquele pai, né? Ou ele quer exclusivamente aquela mãe, e aí o pai, no caso do menino, se torna um adversário dele. E a mãe, no caso da menina, se torna adversário. Mas tudo isso muito no campo da fantasia infantil. Mas a fantasia é que vai formar a realidade mais tarde. Então, por exemplo, um pai que bate na filha, ela passa a ter com ele uma relação sádica, uma relação de amor e violência. Então, o que ela entende? Papai me ama e ele manifesta o amor dele me batendo. Então, uma maneira da pessoa me amar é me bater. Então, ela cresce com essa mentalidade. E aí a tendência é ela buscar companheiros violentos. E aí você fala, mas Luiz, como é que esses companheiros violentos chegam para ela? De alguma maneira, ela não consegue sentir atração por um homem tranquilinho, por um homem bom. Qualquer homem bom, tranquilo, que passar na frente dela não vai provocar atração. Quando ela perceber que o cara é violento, aí ela vai sentir atração por ele. Então, é essa construção que é feita na infância. Porque no momento em que o pai bate, por exemplo, o Jung, uma das pacientes do Jung, relata que ele estava conversando com ela, estava atendendo ela lá na Suíça, numa época de neve, e enquanto ele atendia num parque, enquanto ele a atendia, ela estava com um blazer, como é o nome que dá? Tipo um paletó feminino, tem o nome que a gente dá? Sobretudo? Não, é uma coisa mais chique assim, que você... Um paletó mesmo, tem o nome que a gente dá da mulher. É um casaco. Tava com um casaco preto. E aí, como o casaco estava preto, a neve ficou denunciada, ficou aquele contraste, igual caspa quando cai no casaco. E aí o Jung, ele pega o casaco, pega uma vara e bate no casaco para a neve cair do casaco, num ato de gentileza com a paciente. E aí ela começa a se agitar toda, se contorcer toda. E fala, para. E ele bate, ela fala, para. E ela fica se contorcendo. E aí ele pergunta, mas por que você está assim? Aí ela vai contar. O pai, quando ia bater nela, o pai batia nela muito, quando o pai ia bater, o pai dizia para ela assim, fica de 4
E aí ela entrava debaixo de uma escada escura, aquelas escadas tem a parte de baixo, entrava debaixo da escada e mandava ela ficar de quatro. E aí ela descia a calcinha, ela com 3, 4 anos. E aí ele pegava uma vara e batia no bumbumzinho dela. Esse pai não queria abusar sexualmente dela, ele só queria castigar. É uma maneira sádica que ele tinha de punir a pequena, porque ela tinha aprontado alguma coisinha assim. E aí o que que acontece? Ela falou que ela fazia xixi. Descia uma água pela perninha dela. Então não era só o xixi, era uma espécie de troca sexual. E aí quando o terapeuta dela bateu no casaco, ela ficou excitada. E ela vai levar isso. Então ela era uma ninfomaníaca. E ela, além de ser ninfomaníaca, ela era sadomasoquista. Então ela só conseguia chegar ao orgasmo se o homem com quem ela estivesse batesse nela. E é bater mesmo. Né? Não é dar tapinha de brincadeira, não. É bater mesmo. Quanto mais marcas provocasse no corpo dela, mais orgasmo ela teria. Bater com chicote, bater com currião. Então, assim, é uma relação muito doentia. Isso parece distante, porque é lá na Suíça. No entanto, eu fiz a supervisão de uma psicanalista colega aqui do norte do Espírito Santo. E a psicanalista me relatou que a paciente dela, ela veio me pedir sugestão como encaminhar, ela me relatou que a paciente dela é casada, mãe de 2 filhos, o marido, um homem de bem, um homem honesto, um homem que tratava ela com carinho, com afeto, com respeito, um homem religioso, muito católico, muito coerente com a fé que ele abraçou. E o que que acontece? Quando aí o filho mais velho estava com 8 anos, o mais novo com 5 ou 6, enfim, ela arranjou um amante. E qual era a diferença do amante para o marido? O amante batia nela. Ela se apaixonou pelo amante, largou o marido e os filhos. Coisa rara a mulher largar os filhos. A paixão era tão grande, aí você vê que não é paixão, é a doença. A paixão era tão grande que ela abandonou o marido e os filhos e foi morar com o amante. E o amante batia mais. E aí ela chegou no consultório com o olho roxo, faltando 2 dentes na frente. Então não é tapinha de brincadeira, é violência mesmo. Na cabeça do homem, ele bate porque ele é machista e acha que qualquer coisa que ela fizer que contraria ele bate nela. Vai corrigir dessa forma. Vai corrigir desse jeito. O mundo para ele é feito com truculência, com violência. Ele não respeita a mulher como ser humano. Ele trata a mulher como se fosse subordinada a ele. E toda vez que ela desobedece, ele bate. É assim que acontece com os homens violentos. Todos eles pensam desse jeito. E aí, ela vítima dessa violência, então ela procurou a terapeuta, pedindo ajuda. E aí, na busca da terapeuta, a terapeuta foi ouvi-la, e ao ouvi-la, o que ela detectou? Por que ela procurou o amante? Ela falou, porque eu sou apaixonada por ele. Doutor, eu não consigo largar ele. Eu sei que o meu marido é bom, eu sei que ele me ama. A Pretinha querendo participar da conversa. Eu sei que ele me ama. Eu amo meus filhos, doutora. Mas eu não aguento. É como se eu não conseguisse viver longe dele. Ela falou, mas o seu olho está roxo. Você está com os dentes quebrados. Você está querendo o quê? Morrer na mão desse homem? E ela falou, eu não sei. E aí ela perguntou para mim, Luiz, o que eu faço? A mulher quer apanhar do cara. Eu não sei nem por que ela... Aliás, foi a irmã dela que levou ela no consultório da terapia. Por ela não teria nem procurado. Não teria ido, não. Ela estava satisfeita com a situação. Estava satisfeita. Quer dizer, em tempo de morrer na mão do marido. Do atual marido, que agora não era mais amante. E aí a psicanalista falou comigo, o que eu faço? Eu falei, olha, você faz o seguinte. Você pede a ela para falar do pai. Por que ela não consegue largar esse homem? Porque qual filha que quer largar o pai? O pai é a maior referência de amor da filha.
Então, querer que ela largue aquele homem violento é a mesma coisa de querer que ela largue o pai dela. Então, você tem que fazer uma análise dela para ela falar do pai. Ela tem que descolar a imagem do pai desse homem. E aí, então, ela pode voltar para casa. E aí, depois de algumas sessões, ela voltou para casa. O marido aceitou. Mas ela disse que ainda não tinha uma atividade sexual nunca teve com o marido. Ela só conseguia ter com a amante. Que ela voltou por causa dos filhos, ela voltou porque a família pediu, ela voltou porque ela pensava na vida dela pela primeira vez, ela estava pensando nela, mas sexualmente ela não tinha nenhum tipo de reação ainda. E, claro, com a terapia, com o tempo, ela ia conseguir amar plenamente esse marido. Teria que desconstruir essa imagem do pai violento. Então o pai, quando bate na filha, ele produz essa relação doentia. A filha não vai odiá-lo. A gente pensa assim, ele bate tanto nela que quando ela crescer, ela não vai querer saber dele. Não, isso infelizmente não acontece. Que ela entende como uma forma de amor. De afeto, de amor. Entendeu? Se ele abandona, se ele humilha. Porque às vezes o pai também fala, você apanhou porque você mereceu. Mereceu, entendeu? Então ela me amar. Então não é só o ato, mas as palavras que também acompanham, né, a atitude. Então, quando o marido bater nela, ela vai dizer, eu apanhei porque eu mereço. Entendeu? Tem até umas piadas que, graças a Deus, hoje não é mais contadas nos bares, mas se contar, queima o filme de quem conta, mas tem umas piadas que diziam assim, a minha mulher, enquanto eu não bato nela, ela não fica satisfeita. Entendeu? Horrível isso. Eu chego em casa, ela fica me perturbando, onde é que você esteve, e fica me atazanando na vida até eu dar uns tapas nela. Quando eu dou uns tapas, ela sossega, e ela fica feliz. Aí vamos pra cama, transamos. Então olha que situação horrível. E os homens contavam isso dos bares na minha época de boteco. Hoje eu não vou mais ao boteco, porque a idade não permite mais. Mas na minha época de boteco, contavam isso, Josi, como se fosse uma coisa legal, entendeu? E aí a gente ria. Eu também ria, eu tenho que confessar. Eu também ria. Agora, quando eu vejo, por exemplo... Seria na cabeça dele uma prova de autoridade? De autoridade, de poder. É a prova de poder. Então, e hoje, né, eu vou dar palestras, seminários, falando de abuso sexual contra a mulher, de abuso, de violência contra a mulher. Então, quando eu lembro dessas coisas, eu me envergonho, mas eu preciso confessá-las para que a culpa não saia de mim. Eu vou, por exemplo, no dia... É novembro, eu acho. É novembro. Em novembro, eu vou... É 5 de novembro? Não, é novembro. Não sei, 7 de novembro. 7 de novembro, eu vou fazer um seminário de violência doméstica contra a mulher na cidade de Braço do Rio, promovido pela Caritas, da Igreja Católica. Então, você imagina, né? Eu vou falar a pastoral da saúde, a pastoral da mulher, melhor dizendo. Então... Imagina, eu vou falar para as mulheres, vou falar da violência contra a mulher, vou criticar, vou dizer como é que não deve ser e lembrar que isso acontecia nos bares e que eu participava dessas conversas infelizes. Então, quando o homem dizia isso, parecia uma fantasia dele. Não, talvez inconscientemente a mulher fazia isso mesmo. E de tanto repetir, ele gravou. Então, talvez ela caçasse briga com ele, até ele bater nela, e aí quando ele batia nela, ela dizia, tá, eu porque eu mereço. Olha o círculo vicioso que o pai construiu ao bater nessa mulher quando criança, na menina. Né? Então, é importante que os homens pensem, os homens que têm filhas, que as amam, que a gente sabe que menina, pra gente, é uma princesa, assim. Minhas filhas, Deus que me defenda alguém maltratar as minhas filhas. Toda vez que um genro chegava lá em casa, eu dizia, eu nunca critiquei ser pobre, ser rico. Agora, eu dizia assim, ó, aí quando ia, na hora que ele ia conversar comigo, sem ela estar perto, eu dizia, olha só, eu não mato uma barata, mas eu mato um genro que fizer mal à minha filha. Eu sempre disse isso. Uma das namorados de uma das minhas filhas, não foi da Viviane, mas da outra filha, né? Até porque a Viviane nunca deu mole desse sentido, não. Ele falou comigo assim, meu sogro, sua filha, você sabe que ela tem uma personalidade forte. Olha, a gente discutiu, eu levantei a mão para ela, na hora que eu levantei, eu lembrei do que o senhor falou para mim.
Meu genro falou para mim, meu Confessou. ex-genro, confessou. Eu levantei, eu lembrei do que o senhor me falou. Isso ele me falou mesmo. Aí eu falei, que bom, meu filho, que você lembrou. Porque, olha, eu te trato como filho. Mas se você encostar a mão na minha filha, aí você vai se ver comigo. E, olha, não tenha dúvida que dentro de mim existe uma força violenta muito grande que eu administro ao meu interesse. E não é meu interesse administrar com o genro violento. E um dia você vai ter filho, você vai entender por que eu tenho tanto zelo com as minhas filhas. Então quer dizer, eu nunca bati nas minhas filhas. Então minhas filhas não vão atrair namorados violentos. Mas é isso, então quando você bate na sua menina, você faz com que a sua princesinha, aquela coisinha linda que está no seu colo, quando crescer vai ser uma mulher vinculada ao sofrimento, vinculada à dor, vinculada à violência. Ela vai associar violência a afeto. Mas então, eu, lá do outro lado do rádio, como diz o Daniel, né, do outro lado do rádio, alguém que possa dizer agora assim, sim, doutor, mas o senhor é um psicanalista, um homem estudado. Sim. Eu saio às 4 da manhã, vou para a roça, trabalho o dia inteiro, chego cansada, a criança já vem perturbando, eu perco a paciência e dou uns tapas mesmo. Sim, não tem jeito, é difícil. Primeiro que eu nem sempre fui psicanalista. Meu pai aposentou-se como pedreiro da construção civil. Minha mãe era lavadeira de roupa, uma atividade que quase não existe Acho que hoje quase inexistente. Né? Quase não existe com a invenção da máquina de lavar, né? Mas na época, Sim. na minha infância, não existia a máquina de lavar. Minha mãe lavava roupa e outra coisa, passava mão, com né? ferro de brasa. De brasa, aquele antigão. Olha, Fazia eu não sei musculação que já, né? milagre, porque veja, Josi, imagina o linho, calça de linho branco, branquinha. Era moda, né? As pessoas usarem a calça e camisa Roupa de fina, linho né? branco, fina, né? E tem que engomar, porque o linho ele é chato para você passar, né? E imagina, eu ficava sempre pensando, cara, se voar um pedacinho de carvão no meio dessa cinza, porque ela soprava o ferro para manter a brasa, manter o calor. Então, são pessoas com pouca escolaridade, né? Estudaram todos os filhos, não foi só eu sou o primeiro de um grupo de 7, mas não me lembro do pai batendo nas minhas irmãs. Meu pai tentou me dar uma coça, como a gente diz lá em Minas, uma vez, mas só de eu ver o currião passando longe assim, aquele ventinho, eu arrumei um escândalo na hora, que ele ficou desesperado, né? Ele falou assim, meu Deus, eu matei meu menino. Só que nem pegou em mim, você tem ideia, eu lembro do ventinho passando, mas eu era muito escandaloso. E aí, ele desistiu. Eu nunca bati nos meus filhos, nunca. Nenhum filho meu pode dizer, papai levantou, não. Eu nunca nem levantei a mão para eles. Eu sei que é difícil, mas criança precisa de autoridade, e a autoridade moral. Se você falar firme com a criança, Josi, ela te obedece. Não é com a violência que obedece. Aliás, eu vejo mamães que batem na criança o tempo todo e a criança continua pirracenta, chatinha. Né? Você vê que ali é uma falta de autoridade. Quer dizer, ela quer dar uma disciplina para a criança na rua que ela não dá em casa. E criança não separa uma coisa da outra. Se você ensinar a criança a falar palavrão, ela vai falar palavrão em casa. Aí você vai lá, ai que gracinha! E vai fazer dentro da igreja para você passar vergonha. Então tem que saber, criança é autêntica. Então é possível. Eu digo isso. Eu tenho 5 filhos adultos, a minha caçula tem 17. E eu digo para você que está me ouvindo, é possível educar o filho sem bater. É possível. Existe o mecanismo do castigo, mesmo assim, tem castigos que também ninguém merece, tem que saber, o que você tem que analisar é a violência. Então você pode castigar sem usar de violência. Mas a maior coisa é a autoridade. Por exemplo, quando você for corrigir o seu filho, nunca diga a palavra não. Ele não registra a palavra não. Então, se ele está correndo, você fala assim, não corra. Ele ouve assim, corra. Se você estiver correndo, você fala assim, ande devagar. É um comando, entendeu? Aí ele vai parar, vai andar devagar. Para, ande devagar. Pronto. Você disse o que você quer. Agora, não corra. O que você quer dizer com não corra? Nada. Primeiro que ele não registra a palavra não. Não só ele.
Nós adultos não registramos. Então, os comandos, se tiver a palavra não registra. Não sei se você lembra da propaganda, se você beber, não dirija, se você dirigir, não beba. Aí, eles colocaram assim, se você beber, chame um táxi, chame uma Uber. Né? Então, está dizendo, ele não fala mais não dirija. Porque o nosso inconsciente diz, se você beber, dirija. E aí aumenta o índice de acidente por influência alcoólica. Então, nosso cérebro tem dificuldade de registrar a palavra não. Então, a criança pode comandar. É comandar. Olha, agora você vai comer direitinho com a boca fechada. Pronto. Aí você vai dizer, não coma com a boca aberta. A criança não registra. Mas aí, voltando à questão da violência. Aí, Josi, quando é o menino que apanha? Quando é o menino que apanha do pai. E essa reflexão que eu fiz, antes de eu pular o capítulo, essa reflexão que eu fiz com relação ao pai que bate na menina, também vale para a mãe que bate no menino. Mesma coisa. Mesma coisa. Esse menino vai procurar, quando adulto, uma mulher violenta, truculenta. E existem. Existem, viu, José? Eu achei que não existia. Existem. Porque mulher é igual ao homem, os direitos são iguais. Então, eu me lembro que eu tinha um discurso, eu ainda acho isso, não mudei de ideia não, de que a entrada da mulher na polícia militar humanizou a polícia militar. Quando você vê um casal de soldados, não que são casados, mas porque tem um homem e uma mulher, Sim. Você sente mais segurança. 2 homens é uma coisa meio estranha, entendeu? Às vezes a população associava com perigo. Até porque nós vivemos num regime militar durante 25 anos, em que a polícia batia no cidadão. Então a democracia no Brasil era muito recente. Começou em 89. De 64 a 89 era a ditadura militar. E o policial batia no pobre. Bate ainda na população mais pobre. Mas quando você tem uma mulher junto, dá a sensação de mais segurança. E eu acho isso. Acho que quando a Polícia Militar do Espírito Santo inseriu a mulher, ela melhorou a qualidade do trabalho do policial. No entanto, um amigo meu discorda de mim. Ele disse que, eu não vou dizer a cidade, nem o nome, que ela é conhecida como a pessoa mais violenta da polícia. Os bandidos, os ladrões, morrem de medo dela. Para você ter ideia, para ela poder conseguir a confissão de um ladrão, ela pega com um alicate o dedo do pé e vai virando ele, e vai virando ele, vai virando. Ela quebra o dedo dos bandidos. E depois ela diz que aconteceu um acidente. E ela é famosa no meio da polícia. É uma mulher. Então existem mulheres muito violentas, muito truculentas. Estávamos eu, Viviane, Bárbara, Sócrates dentro do carro. Eu estava com os meus filhos passeando. E presenciei uma cena de uma mulher dando um tapa na cara do homem. Chegou a estalar. Pá! O homem mais forte que ela. Quando eu vi aquilo, eu confesso a você que pelo meu jeito machista, eu não me preocupei com o homem. Eu me preocupei com ela. Eu digo, agora ele vai dar um soco, que ele vai desmontar ela. Aí parei o carro. E as crianças ficaram dentro do carro olhando. Eles eram pequenos ainda. Ali perto do posto Dino, em Guarapari. Parei o carro e fui. E disse, o que foi que eu ouvi? Aí ele falou, eu quero largar dela. E ela não quer que eu largue dela. E eu disse, mas o que está acontecendo? Para ouvir a versão dela. Ela disse, esse cachorro está querendo estar com outra, não sei o quê, e tal. Aí eu falei, olha, mas existe possibilidade de vocês dois reatarem, consertarem isso? Aí ela falou, eu quero, porque ele é meu marido, eu não aceito que ele vá embora e tal. Eu disse, mas para que vocês dois reatem, tem que ser os dois. Da sua parte, então, você quer. Mas você não vai continuar batendo nele igual você fez. Ela disse, não, eu amo ele, não sei o quê. Aí eu perguntei a ele, existe a possibilidade de vocês acertarem isso e pararem com essa violência?
Ele falou, olha, existe, doutor, desde que eu vá embora, eu não aguento mais essa mulher. Eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento com ela. Eu só quero ir embora, doutor. Me chamou de doutor, assim, porque já tá do carro, do psicanalista, né? Eu só quero ir embora, doutor. Aí eu disse a ela, então vamos fazer um negócio, cada um vai pro seu canto, você é uma moça bonita, você vai arranjar um cara legal, né? E cada um vai seguir seu caminho, ainda puxei a sardinha para ela. Aí ela disse, não, eu não aceito que ele vá embora. Eu falei, você não pode, não depende de você aceitar ou não aceitar. Ele não é seu objeto. Ele não é não é propriedade sua. Ele está dizendo que ele não quer. Se ele se arrepender, depois ele te procura, vocês resolvem. Mas nesse momento, deixa ele seguir o caminho dele e siga o seu. Ela disse, não. Aí, olha só, aí conversei com ela, você tem família, sua mãe, seus irmãos devem estar preocupados com você. Deixa ele seguir o caminho dele. Aí ela disse assim, tá bem. Aí ele falou assim, ó, doutor, quando o senhor entrar no carro, que eu saí, ela vai atrás. Aí, quando eu entrei no carro, Josi, eu saí e fiquei na esquina esperando. Mas ela foi atrás dele. Aí, eu voltei e falei com ela, o que nós conversamos? Ela disse, eu tô fazendo isso para ele poder me dar uns tapas. E que assim eu vou na Lei Maria da Penha. Aí eu vou denunciá-lo para a Lei Maria da Penha. Olha só. Então ela estava fazendo de caso pensado. É uma mulher violenta. O violento ali não é ele, é ela. Aí as crianças estavam dentro do carro e falaram, e aí, papai? Falei, aí que a moça não adianta, ela é truculenta, ela é violenta, ela quer realmente complicar a vida dele, ela quer obrigá-lo a ficar com ela. Então, às vezes, quando é a mãe que bate no filho, ela pode estar construindo com o filho essa relação de violência. E ele vai procurar mulheres violentas. Então, se você é mãe... Mas essa moça também teve uma infância complicada também. Isso, muito bem, Josi. Esse é o ponto. Por isso que a violência gera violência. Ali existia uma relação doentia. Isso. Ele por ter apanhado da mãe, provavelmente. Isso. E ela do pai. E ela por ter sido filha. No caso dela, como ela é truculenta com o homem, provavelmente ela, no caso aí, ela presenciou a mãe batendo no pai. Porque, entendeu? A relação é essa. A mulher que apanha, ela se coloca na condição de objeto. Ela perde a autonomia. Aliás, ela não constrói a autonomia. A autonomia dela é construída no processo do complexo de Édipo. Quando o pai diz não para ela, dizendo que ela é segundo lugar, porque primeiro lugar é a esposa, é a mãe, e quando o pai ali vai dizer para ela que a ama, vai oferecer segurança para ela, então isso vai construindo nela o caráter. Dali vai sair uma menina saudável, uma menina masoquista que vai querer apanhar, uma mulher sádica que vai querer bater. Então eu acredito que no caso dela, ela cresceu vendo a mãe bater no pai. Quer dizer, a filha dela vai ser igualzinho a ela. O filho dela vai ser igualzinho ao pai. O menino se espelha no homem, a menina se espelha na mãe. Mesmo a mãe sendo adversária, é o modelo dela. Entendeu? A menina vai passar batom igual a mãe, vai pentear o cabelo igual a mãe, vai tentar calçar o salto alto da mãe, o vestido da mãe. A referência de mulher que ela tem é a mãe. Se essa mãe é truculenta, ela vai ser truculenta. Vai ser violenta. No caso, Aloysio, de uma criança que não é criada com os pais, vamos colocar uma criança que foi criada em orfanato, né? Foi para o orfanato. Como que ela constrói aí? Como ela passa por esse processo de Édipo? Ou não existe nessa criança? Existe, porque mesmo que ela tenha ido para o orfanato, primeiro que ela teve algum momento contato com a mãe e o pai. E aí esse contato registra. É tão forte a figura materna e paterna que mesmo passando pelo orfanato, a criança tem uma relação ali, feita com o pai e a mãe, que ela vai desconstruindo mais tarde, na vida adulta.
ou no lar adotado. Mas a imagem do pai e da mãe fica registrada. Agora, quando o pai e a mãe entregam recém-nascido, até os 2 anos, digamos, que não teve ainda o Édipo, porque o Édipo começa com 3. A partir dos 3. Né? Se aos 3 ela foi entregue, então ela vai desenvolver o Édipo com os pais adotivos. Os pais adotivos, o diretor do orfanato, o funcionário. Ela o vai tio, adotar alguém para desenvolver o para complexo. desenvolver o complexo. Porque onde é que é o complexo? Tanto no caso, né, das crianças também, por exemplo, de uma Criança, mãe avó, que fica viúva, né? Isso, o filho perde o pai, perde a mãe logo muito cedo. Isso, ela adota. Porque o que é o Édipo? A criança com 3 anos, na fase fálica, ela descobre que ela é diferente do menino. Então ela vai procurando o menino mais próximo dela, que no caso é o pai. Mas se ela está num lar, o menino mais próximo pode ser o funcionário do lar, pode ser o presidente do lar. Porque não sei se você sabe, agora não existe mais orfanatos, mas na época que existia orfanato, para a justiça, não existe o presidente do orfanato. Para a justiça, o presidente do orfanato, o diretor do orfanato, é o pai que tem a guarda provisória de todas as crianças. Eu fui diretor de um orfanato chamado Lar Espírita Caçulinha de Jesus, que era lá em Guarapari, 35 crianças, e eu era chamado pelo juiz. De pai. Conselho tutelar, escola, porque eu era o pai. Quando eu assumi a direção, eu não tinha noção, eu não lia a respeito. Isso é um perigo. Depois, na prática, fui percebendo, convocamos, para, não sei o quê. Aí eu ia. Eu dizia, bom, vou lá, vou falar que eu sou o diretor do orfanato. E aí o juiz dizia, por favor, compareça o pai. Aí eu, primeira vez eu fiquei assustado, fiquei olhando ver se tinha alguém para trás, não era eu mesmo. E aí, depois o advogado explicou. Luiz, não existe instituição. É como se você tivesse levado essas crianças para morar com você. Lá tinha funcionário, tal, mas como eu era o diretor, eu era o pai das crianças. Então, a instituição não conseguiu desfazer esse laço de pai e mãe, que é uma coisa tão forte que não consegue. Então, provavelmente ali, a diretora mais próxima ali era considerada pela justiça a mãe daquelas crianças. E o juiz, ao dar a tutela, a guarda provisória daquela criança para o orfanato, ele automaticamente transferia o poder paternal para o diretor do orfanato, que no caso era eu. Então, tem sempre uma transferência. Tem criança que é criada pela avó e o avô. A mãe deixa o avô e a avó criar e vaza, né? E aí, o pai também, claro. E aí, a complexo de Édipo é dirigida à avó. A avó é que é a mulher referência do homem, né? Ou da mulher ali. Então, o complexo é feito assim. Mas eu queria falar do outro lado da moeda. Quer dizer, quem é esse homem violento que bate nas suas esposas? Porque a paciente da psicanalista que eu supervisionei, era uma mulher. Mas e esse amante? Até porque o marido é saudável. Não vamos discutir o marido, não. Vamos discutir o amante. Esse amante tira a mulher do lar, dos filhos, para bater nela. Que tipo de gente faz isso? A gente fica logo com asco, né? É um bandido esse, é um sociopata. Sociopata faz sentido, inclusive. Por que é sociopata? Porque ele não tem remorso, sabe? Se sou eu ia dizer, caramba, ela estava lá com o marido dela, com os filhos, com o lar, e abandonou tudo para vir transar comigo. Não é justo com ela. Porque eu tenho compaixão. Então, o homem que não tem compaixão, ou a mulher que não tem compaixão, é uma sociopata. Mas, geralmente, a culpa fica só para a mulher, né? Ah, claro. A sociedade machista faz questão de dizer isso. Que é exatamente aquela imagem. Você apanhou o que você merece. Você relatou muito bem aqui. Então, aquele homem sociopata que bate na mulher, quando criança, ele apanhava do pai. E Freud relata no livro Neurose Infantil, no volume Neurose Infantil, que quando o pai bate no menino, ele entende a autoridade como algo violento.
o afeto paternal, porque o homem, no caso do menino, o pai, ele representa uma autoridade afetiva. Ou seja, a criança compara o pai a Deus. Então, na visão daquela criança, Deus bate. Deus é violento. Então, ela cresce com essa imagem da divindade. Então, ser violento para ela é sagrado. Por isso que vai ter contradição. Você vai ver, às vezes, um pastor violento. Um padre violento. Um sacerdote de uma religião qualquer violento. Porque ao apanhar do pai, ele associa violência com autoridade espiritual. E ele vai procurar na Bíblia momentos em que os profetas agiram com violência, que infelizmente tem na Bíblia. Poderia procurar Jesus. Não tem momento nenhum da Bíblia que Jesus age com violência. Mesmo quando ele espanta os vendilhões do templo, aquela imagem deles chutando as mesas é uma imagem cinematográfica. Não quer dizer que ele fez aquilo. O texto diz que ele expulsou os vendilhões. Por exemplo, se chegar uma família num local de venda de drogas, vou dar um exemplo. O público sai da igreja, vai para uma praça, onde é local de venda de drogas. A presença das pessoas naquela praça vai fazer o que com os traficantes? Vai espantá-los. Porque eles não vão ficar mais à vontade ali. Tem família. Como é que eles vão passar droga? Então eles vão se afastar. Eu me lembro de um fato, de um amigo do meu irmão, que chegou para o meu irmão e falou assim: não venha mais nessa praça não. Você vem aqui, traz sua mulher, traz seus filhos, você está atrapalhando o meu negócio. Falou para o meu irmão. Eu não quero o seu bem, você é meu amigo, eu gosto muito de você, mas leva seus filhos para outra praça. Aí meu irmão falou: não posso, amigo. Essa é a praça mais próxima da minha casa. Então a presença do bem afugenta o mal. É isso que a gente precisa aprender. A gente combate o mal com o bem. É o que Jesus nos ensinou. Então, quando Jesus chegou no templo, só a presença dele espantou os vendilhões. Porque os caras vão vender como? Com um homem que diz que não tem uma pedra para ele reclinar a cabeça. Um homem que não tem nada. Anda pelo mundo e vive ali da ajuda das pessoas. Porque Jesus era assim. Jesus não tinha uma casa, não tinha uma fazenda. Então, essa imagem truculenta de Deus, violenta de Deus, tão presente no Velho Testamento, infelizmente, ela não coaduna com o Novo Testamento, com a mensagem do Evangelho de Jesus. E aí o filho, quando ele apanha do pai, ele associa autoridade, afeto, autoridade moral com violência. Então é como se Deus batesse nele. Então ele tem medo de Deus, porque ele tem medo do pai. E aí ele desenvolve um ideal. Um dia eu vou crescer e eu vou ser forte igual meu pai. Vão me respeitar como eu respeito o meu pai. Tem gente que fala: meu pai me batia, ao invés de ladrão, eu sou um homem de bem. Coloca como fosse virtude. Mas que tipo de homem de bem, Josi? Quem é que vive com ele? O que é que os filhos diriam dessa pessoa? O que é que a esposa diria dessa pessoa? Então, violência não serve para educar e adoece o indivíduo. Então, o Freud vai dizer que essa criança, ela cresce com essa mentalidade. E se tiver um irmão assistindo, o irmão passa a ter prazer em ver violência. Então ele vai adorar este filme de violência. Ele vai adorar ver brigas. Ele vai torcer para o irmão apanhar. Ah, o pai bate porque ele não vale nada mesmo.
Você vai ver, às vezes, pessoas dizendo, meu irmão apanhou muito, mas meu irmão não valia nada, não vale nada. Então, a família toda adoece quando o pai bate no filho. E às vezes bate com currião, com cinto, bate com sapato, com sandália, com pneu de bicicleta. Sabe? Uma criança. O que eu fico pensando é o seguinte, o pai e a mãe devia pensar assim, ele pequenininho, e ele imaginar uma mão desse tamanho. Sabe? Um pai, ela come o rosto da criança todinha e sobra. Porque a criança é menor, é pequena. Então você imagina a Ana Lu, 47 centímetros. 48 centímetros. 48 centímetros. Olhando para o Lucas, que tem 1,70 m. Acho que 1,82. 1,82. Então, ó, eu vou fazer aqui na frente do pessoal. Só para a gente ver aqui, ó. 1,82 dividido por 58. 48. 48, desculpa. Por 48. Então dá 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 17. Sobra 10. 100, dá 2. Ou seja, existem 4. O Lucas é 4,2 duas vezes maior que a Ana Lu. Aí vamos pensar agora nós vamos fazer o cálculo. O Lucas tem 1,82 vezes 4,2. 2 vezes 4 para arredondar. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Imagina o Lucas apanhando de um homem de 7 metros de altura. Entendeu? É um gigante, cara. Uhum. Imagina um homem de 7 metros de altura. É assim que a criança se sente. O peso da mão de um homem de 7 metros de altura. A gente não tem noção. A gente age por emoção. A gente age no momento da raiva. A gente age por repetição. Meu pai me bateu, então eu também vou bater. E tem gente que acha isso virtude. Meu pai me bateu, se eu sou um homem de bem, se eu não sou bandido, se eu não sou prostituta, se bem que ser prostituta não é um crime, vamos corrigir aqui, se eu não sou bandido, se eu não sou uma mulher do crime, é porque meu pai me bateu. Então eu quero que meu filho também não seja do crime. Eu quero que a minha filha também seja uma mulher de bem. Então eu vou bater. Então é uma lógica da violência. E aí você fala, por que você faz questão de falar na neurose infantil, Luiz? Sabe por quê, Josi? Você, Josi, o pessoal aí da internet, o pessoal que está me ouvindo, se for no meu consultório, se queixar de algum conflito, eu vou dizer assim, me fala da sua infância. E essas coisas aparecem. Uhum. Entendeu? Eu conheci um fato de uma pessoa, uma mulher, né? Ela tinha um filho e a escola mandou chamar. Porque o menino tinha problemas. A professora identificou problemas. Nossa, a mãe ficou muito chateada com a escola. O filho dela era normal. Menino obediente, né? Como que o filho dela tinha problema? E a escola indicou que procurasse um psicólogo. Essa criança começou a fazer um acompanhamento com o psicólogo. Em um determinado período lá das consultas, né, o psicólogo mandou chamar a mãe. Aí chamou ela e falou, olha mãe, mandei chamar a senhora aqui hoje, porque eu fiz todo um trabalho, né? E seu filho não tem problema. Não, mas eu sabia! A senhora me dá um papel aí que meu filho não tem problema, porque eu vou lá na escola jogar na cara daquela professora. Porque meu filho não tem problema. O psicólogo falou, calma. O seu filho não tem problema. Quem tem o problema é você. Então, a partir de hoje, através do seu filho, eu identifiquei o seu problema. Ele está liberado e você vai continuar comigo. É exatamente isso. Não era uma mãe que agredia essa criança. Mas se tinha conflitos dela, né, tadinha? Na infância. É isso aí. Esse é o ponto. Então, às vezes eu penso, filhos doentes, pais doentes? Ou pais doentes que fazem o filho ficar doente.
Pais que adoecem. Somos nós quem adoecemos nossos filhos. Nossos filhos são saudáveis, Josi. Deus é perfeito em tudo que faz. Nossos filhos são saudáveis. Assim, mas a Luísa, e a criança que nasce, por exemplo, cega? Ela é saudável. Ela não é doente. E a criança que nasce com síndrome de Down? Ela é saudável, ela tem uma síndrome. Mas isso não é doença. Todas as doenças da criança, ela desenvolve na família. Então a família não presta. Não, a família presta. É a família que faz a gente crescer. Mas a família precisa se analisar. Semana que vem, quem vai fazer o programa vai ser a Thaís, porque eu estarei na Europa. Thaís trabalha com a psicanálise infantil. Thaís e Breno. Doutora Thaís, doutor Breno. E uma das coisas que a gente dialoga, nós três, quando a gente conversa, é que não tem como fazer o processo analítico da criança sem ter o acompanhamento dos pais. Por exemplo, se o Lázaro for fazer análise comigo, eu não preciso em momento nenhum da sua presença. Se você for fazer análise comigo, eu não preciso em momento nenhum da presença do Lázaro. Mas se for uma criança... Se o Lucas não precisa também, porque ele é adulto. Mas, por exemplo, se for uma criança, se for, por exemplo, a Paula Vitória, minha netinha, eu vou precisar do contato com a Viviane e com o Sérgio. Então, o que fica combinado? É mais ou menos assim. Para cada 3 sessões com a criança, uma com o responsável. Se o responsável não comparecer, a criança não é atendida até que ele apareça. Porque se não modificar a ação do responsável, a criança não recupera a saúde psíquica. É lógico que tem toda uma tática, toda uma ferramenta que o psicanalista utiliza para que a doutora Thaís não fale para a mãe as coisas que ela ouviu da criança. Até porque tem coisa que se ela falar, a mãe vai tirar a criança, né, vai bater na criança, porque a mãe, né, não queria que a psicanalista... Vai coagir, né? Vai coagir. Mas não, ela não vai falar. Vai usar a mãe e vai identificar na mãe o que está adoecendo a criança. Então, quando a mãe fala assim, eu apanhava do meu pai. Não, meu pai batia na minha mãe. Ele era alcoólatra e eu assistia ele batendo na minha mãe. Ou então minha mãe batia no meu pai quando ele estava bêbado. Bom, se a minha mãe batia no meu pai quando ele estava bêbado, eu bato no meu filho. Se meu pai batia na minha mãe, eu bato na minha filha. Então existe ali uma relação de violência. Que a criança às vezes nem vai dizer. E que os caras vai descobrir quando ouvir o pai e a mãe. Então aí a doutora Thaís vai conduzir, o doutor Breno vai conduzir para que essa mãe tenha consciência de que ela não pode continuar batendo nessa criança. De que ela precisa sim estar presente afetivamente. Levar para passear, levar no parque. Dizer não com firmeza. Eu quero deixar claro aqui, gente, que não bater não significa não dizer não. Ou não corrigir. Porque o não puro, ele não tem validade nenhuma. Não corra, não coma, não bata, a criança não absorve. Agora, quando a criança fala, posso fazer isso? Não. Tem que ter esse não. Tem que ser um não mesmo. E aí, não, mamãe, me dá. Não, mamãe, me dá. Não, mamãe, eu quero. Não, mamãe, tá bom. Aí ela vence. Aí a palavra dela perde a autoridade. A palavra é uma grande ferramenta de educação. Então tudo isso vai sendo discutido. Mas palavra, o não, mas também o carinho, o afeto, o colo, a atenção. E isso em um mundo em que as mulheres são escravas do trabalho. Né? Nem todo patrão tem a flexibilidade de dizer, tudo bem, hoje eu gostaria de trocar meu horário de trabalho. Nem todo patrão vai dizer, tudo bem. Vai ter patrão que vai dizer, não posso fazer nada, você ganha para cumprir esse horário. E sabe, às vezes a pessoa acumula para ter um pouquinho mais de conforto, ela trabalha em 2, 3 empregos. E aí ela não tem tempo para criança, ela fica morta. E criança consome a energia da gente. E aí ela fica 1 mês, 2 meses, a criança adoece. A criança fica violenta, a criança começa a agredir, a criança cai a qualidade de aprendizado na escola. E aí quando vai para o terapeuta,
vai detectar que essa mãe está ausente. E aí, às vezes a criança não precisa dizer, às vezes o analista ele descobre. E mesmo que a criança diga, o analista vai tentar, conversando com a mãe, perceber isso na mãe, no pai, e dizer com base no que ele percebeu, e não com base no que a criança falou para ele. Então, esse é o mês da criança, mês né? da criança. Vamos conversar muito ainda, né? Nossa sobre criança. as nossas crianças, o papel aí dos vovôs e da vovó. Essa vai para nós também, né? Isso, claro, Josi. Vamos aprendendo, compartilhando, né, nossas experiências, tentando passar o máximo para os nossos ouvintes, né? Uma visão de um mundo melhor. Vamos deixar de lá quem apanhou, né? Isso. Infelizmente, mas vamos deixar no passado, vamos construir famílias saudáveis. Família é o nosso bem maior, nosso maior tesouro. Eu né? diria até, Josi, nem para deixar para lá, porque deixar para lá, volta. Volta em forma de sentimento. E o sentimento a gente não tem nem sempre condição de frear ele. Vou dizer, para dialogar. Meu pai me batia muito. Por que ele fazia isso? Se ele me amava, se eu o amava. Questão de uma corrente, isso, né? dialoga com você, dele? né? Não utilize isso como uma virtude. Se ele te batia, é porque ele também apanhou. Mas isso, de qualquer maneira, não justifica ele te bater, como não justifica você bater os seus filhos. Então, dialoga, conversa com a sua esposa, conversa com o padre, conversa com o pastor, conversa com pessoas preparadas, procure um terapeuta, um psicanalista, fala dessas dores, põe para fora. E aí você vai perceber que essas dores precisam ser dialogadas. Sabe? Então a gente tem aprendido que não vale a pena deixar para lá. Não pode deixar. Se você engolir um pedaço de carne inteira, ela vai te fazer mal. Então vamos dialogar. Hoje nós não tivemos aí perguntas, né, na rádio. Eu só quero registrar. Acho que fomos muito claros. Pois é. Eu quero registrar só aqui a presença de algumas pessoas já lá de fora, ó. Só para você ter ideia. A Camila Siegrist, ela é lá da cidade de Chur, na Suíça. Eu estarei lá, né, Camila, no dia 5 de outubro, depois de amanhã, quinta-feira. Aqui o Rodrigo, Vanderlei Campbell, que está sempre aqui, a Alessandra Monteiro, desculpa se eu não lembro todo mundo, Viviane Daie, a Letícia Oliveira, a Fátima Sodé Borges, tudo bem, Fátima? Bom dia. Mari Vieira, o Tiago Barros lá de Pernambuco, a Glória de Petrópolis, a Cláudia Andrade de Guarapari, o Raul Carbone, Eduardo Martins, a Vanessa Frias Correia, ela é aqui do Espírito Santo e mora também na Suíça, né, Vanessa? Tá combinado aí o nosso lanche na quinta-feira. Vamos bater uma roda de conversa com Vanessa e a turma lá de Chur. A Silvia Schweizer, né, Marido Carmo Pétala, lá na Flórida, Estados Unidos, João Eduardo Onella, de Minas Gerais, a Sueli Rafael, o Luciano Freitas, lá de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Enfim, depois a gente vai responder um por um aí o pessoal da internet. Vamos ficar ainda um pouquinho aqui ao vivo, porque a gente vai fazer agora um sorteio. A Luísa vai me ajudar. Luísa, o mês de setembro foi um mês de aniversário aqui de uma loja muito conhecida, em Alfredo Chaves, né? A Cacá Store, da nossa amiga Karina Caprioli. E ela fez campanha no Face, no Instagram, através da rádio, tinha cada um desconto. E ó, coleção novinha já saía com descontão de até 25%. Caramba! E ó, além de levar os 25%, galera ainda ganhou cupom para mais 2 vales compras. Um no valor de R$200 e um de R$100. E você vai fazer agora para mim esse sorteio. A Cacá tá lá ligadinha. Vamos fazer... Tira pra mim aí a sortuda que vai levar. Poxa vida. Aí como eu não peguei não tive lá na loja, eu posso fazer o sorteio. Da próxima vez eu vou fazer e vou puxar a minha, hein? Quem sabe, hein? Vamos lá. Valendo um vale compras no valor de R$100, Aloysio. R$100, olha só. Tira pra gente aí. O sorteado vai ganhar R$100. Olha só, depois divide comigo. Brincadeira. Ó, teve bolo. Caramba. Olha só, Andréia Peterli Deolindo. Andréia. Telefone início 99, final 15. Final 15, então tá, faturou vou aqui mostrar aqui, olha aí, já na live. Ó, aqui a gente mostra a prova, viu, gente?
Nós não matamos a cobra, não, que nós somos a favor do meio ambiente. E olha o cupomzinho Mas nós mostramos a prova é? aqui. Personalizado, tá? Tá aqui, ó, eu tô tapando aqui com a ponta do dedo o número para preservar aqui. Cacá História, Andréia Peterli Deolindo. Vamos ao segundo, colocar aqui Isso. R$100 para Andréia. R$100. Agora R$200, Aloysio. Caramba, melhorou. E agora, eu não vou dizer que eu vou tirar o meu nome, porque infelizmente eu não sabia. Da próxima vez eu vou ficar esperto. Brincadeira. Vamos lá agora, quem é? Cida Dom, com 2 N's no final. O telefone, início 99, final 85, Cilda Dom. Acho que é Dona. Dona. Sobrenome Dona. Acredito que seja. Aí parece Dom, mas eu acho que é Dona. Pode ser Dona. Pode ser Dona. Tem até uma música que fala da Dona, né? Dona. Exatamente. Roupa Nova, né? É do Roupa Nova. Tá aqui, ó. Cida Dona, R$200. Então, Isso. agradecendo em nome da Cacá Story, né? A todos que passaram lá pela loja, né? E prestigiaram. Foi um mês. Legal, olha um mês só. inteirinho de super descontos. Nossa. Inclusive na coleção nova, Primavera-Verão. Teve sorteio de bolo, de massagem, de maquiagem, de muita aguçou minha coisa curiosidade. boa. Estoura balão. Que legal. Teve festa com bolo, com salgadinho. Cacá, foi um mês de festa, né? Legal. E hoje é aniversário da proprietária da loja. Lembrei agora, passei lá, peguei a caixa e nem dei os parabéns. Mas parabéns. vamos dar ao vivo os parabéns a Karina. Um feliz aniversário, Parabéns, Karina. Muito Karina, sucesso. Pelo empreendedorismo. Hoje é isso, a mulher empreendedora. A Karina, parabéns. ela veio de baixo assim, Caramba. a cada passo, um passo com tudo correto, sabe? Já montou a lojinha dela, já se preocupou em associá-la na associação comercial. Então, a cada passo, né, gradativamente, um Isso. passo de cada vez, sempre com os passinhos corretos, né? E por isso que está aí esse grande sucesso, que é a Cacá História aqui em Alfredo Chaves. Legal. Parabéns, Cacá História. Parabéns, nossa amiga Karina. Vamos ficando por aqui, não é mesmo, Aloysio? Vamos ficar. Semana que vem, a doutora Thaís, né? A doutora Thaís vai estar aqui com vocês, falando naturalmente da criança. Ela vai estar com vocês duas terça-feira. Semana que vem, hoje é dia 1º, 2, 9, né? Dia 9 e dia 16. Eu retorno só no dia 23 de outubro. 23 não, porque é domingo é 21, 23 mesmo. Domingo 21, dia 23 de outubro. Então eu vou fazer ainda os 2 últimos programas de outubro. E vocês estarão aí com a Thaís muito bem servidos, porque é o mês da criança. A doutora Thaís é psicanalista infantil. E vocês vão poder perguntar tudo que quiserem, independente do tema que ela abordar. Mês de outubro nós pode perguntar tudo sobre a criança. Criança e mulheres, né? Que também é o mês da mulher. Mês da mulher, outubro rosa. Então, uma mulher aí para poder... É claro que a gente falar da mulher não é igual uma mulher falando, né? Eu sempre digo que é uma honra para mim falar da mulher. Embora eu não seja uma, eu aprendo mais quando eu falo a lidar com elas, já que lá em casa elas são a maioria. São a maioria dentro de casa, porque é a esposa e a filha caçula, então eu sou minoria. São a maioria quando você considera a família, porque são 3 filhas e 2 filhos. Então, 3 mais uma, 4. Nós são 4 a 3, então a gente perde. Até as nossas filhinhas de 4 patas são fêmeas. Então, e agora? E aí os netos estavam empatados, né? Era Paula Vitória e Bernardo, 1 a 1. Menina desempatou, porque a gente vai ter em fevereiro a Ana Rosa. Então teremos aí, até as netinhas são maioria. Que lindo então quero mandar um beijo aí para Ana Rosa, que está na barriga da Milena, minha nora querida. Mandar um beijo aí para Ana Lu. Seja bem-vinda, Ana Lu. Todo mundo já te ama, querida. Papai Lucas, mamãe Raíssa, vovô Lázaro, agora você é vovô, cara. Olha, experimenta vovô Lázaro, a vovó Josi, todo mundo te ama. Os tios avós, Sérgio, né? Que tem a figura do tio avô, tem um desenhozinho do tio avô. O tio avô é super legal com a criança, né, Ivan? Tio avô é um desenho da infantil. Então agora você vai experimentar aí o que é, o Sérgio vai experimentar o que é ser tio avô. Parabéns aí a todos,
ao Lázaro, a Josi, a Raíssa e ao Lucas, né? Um beijo para Paula Vitória, minha netinha querida. Vovô vai ficar com saudade lá na Europa. Um beijo pro Bernardo. Faça umas lives lá e mande pra gente pro Vou RC. fazer, vou fazer. Pra gente compartilhar aí da sua viagem com os nossos ouvintes, Tá, né? cada país que eu tiver, Josi, eu vou fazer uma live. Então, Tá bom? Combinado. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Tchau, tchau, Facebook. Orem por mim, meus amigos. Eu quero aproveitar e... deixa eu ver aqui para eu poder lembrar do nome direitinho. Que esteve aqui me procurando, depois eu meditei. Dona Judite. Dona Judite. Eu quero mandar um beijo para Dona Judite. E, Dona Judite, eu vou tomar o café aí, tá bom? Eu conversei, a Josi me falou do seu carinho, você esteve aqui. Ela até um dia que eu estava meio agitado, e foi legal que eu depois fui para casa meditando. E eu fico feliz de ter ajudado a senhora. E vamos tomar o café. Eu vou conhecer seu marido, seus filhos. Vai ser um prazer para mim, Dona Judite. Dona Judite é uma figura muito interessante, uma mulher guerreira, que lutou a vida inteira, educou bem os filhos, né? E eu estava meditando sobre ela, e aí eu quero, de público aqui, confessar a minha gratidão pelo carinho dela, tá bom? Um grande abraço. E orem por mim, todos aí orem por mim, para que dê tudo certo na nossa viagem, levando Já o amor deu. para a Europa. Já tá bom? deu. Vamos Fique com ficando Deus. por aqui. Tchau, tchau. Forte abraço a você, ouvinte.